Olá, amigos, meus irmãos, mais uma vez aqui para reunindo nossa vontade de aprender, de estudar, mais uma vez contando com o auxílio dos nossos amigos espirituais que sempre nos orientam a estudar com Jesus. Temos as nossas lições do livro da coleção Fonte Viva. Vamos estudar mais uma vez o livro Fonte Viva, um dos livros da coleção. E hoje escolhemos a lição Tendo Medo, a número 132. Tendo medo, e que diz o seguinte: E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Mateus 25, 25. Essa passagem de Mateus nos leva até a parábola dos talentos, onde Jesus nos narra essa passagem. Mateus nos narra essa passagem sobre a lição que Jesus nos passou a respeito dos talentos. E essa lição está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, número 6. E eu vou ler a parábola dos talentos para integrar o estudo da nossa lição de hoje. A parábola dos talentos diz o seguinte: O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros, e assim sucessivamente. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: Servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel Senhor, bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele e deem ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem,
tirar-se-lhe-á mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mateus 25, aqui de 14 a 30. Portanto, obrigada, Kardec. Kardec nos trouxe essa parábola dos talentos que Mateus anotou para o nosso conhecimento e para instruir a nossa lição. Portanto, o nosso servidor aqui da parábola, que teve medo e guardou o talento que o Senhor havia dado a ele, simplesmente ele não confiou nas possibilidades do seu Senhor. Ele não acreditou que o seu Senhor era um bom homem e que iria lhe dar tantos talentos quantos deu aos outros servidores, aos outros trabalhadores também. Servidores, ele deu 5 a um, 2 a outro e 1 a esse. E esse que recebeu 1 teve medo. Conforme ele teve medo, é como Jesus disse: aquele que muito tem, mais terá, e o que pouco tem, até o que tem lhe será tirado. Porque, na verdade, o que ele tem não é só material, ele tem espiritualmente falando. Aquele que confia, aquele que espera, aquele que tem amor para dar, aquele que tem o que dar, ele recebe mais. No entanto, aquele que não dá nada, aquele que tem medo de amar, ele também lhe será tirado o que quer que ele tenha, porque ele nem sequer faz questão de receber amor, porque ele não dá amor. E quando a gente não dá, a gente também não recebe. E assim acontece com o mau servidor, como disse o homem da parábola. E vamos ver o que Emmanuel nos diz, né, a respeito desse servidor que não soube dar valor ao seu amo. Diz Emmanuel: na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Ao medo. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho. Contar apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. Nada têm e nada dão, porque nada têm. Como não dão, não recebem. E recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. E quando ele não age, ele também não trabalha. E quando ele não trabalha no bem do próximo, ele pode trabalhar em benefício próprio. Mas em trabalhar em benefício do outro, ele tem medo. E quando ele tem medo, ele também não recebe as bênçãos desse trabalho ao próximo que tanto bem nos faz. E quando nós fazemos o bem, nós recebemos o bem. Nós precisamos entender que tudo o que nós construímos, nós recebemos sempre mais. E quando tudo que nós retemos, nós perdemos até aquilo que retemos. É preciso que tenhamos isso em nossa mente. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam, e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos. O medo está sempre presente na vida dessas pessoas. E isso é comum, não é uma coisa que acontece uma vez ou outra, não. É muito comum. Medo de desapontar, medo de sofrer
Como é comum isso? Tanto medo de sofrer que sequer pensa no bem, porque se eu for fazer o bem e depois eu não tiver a retribuição, porque pensa logo na retribuição, né? Eu vou sofrer porque eu estou fazendo alguma coisa de bom e não me retribuem de igual maneira, eu vou sofrer muito, então eu não vou fazer. Assim pensam aqueles que não fazem nada do tudo que recebem, ou do muito que recebem, ou até do pouco que recebem. Não importa quanto nós recebemos, importa quanto nós podemos doar de nós mesmos. O importante é quanto nós podemos produzir. Medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. A sua existência fica pobre, fica doente, fica amortecida. É uma existência que não é como um rio de águas paradas. O rio precisa correr, as águas precisam descer, passar, ir adiante. Tudo tem que ir adiante, tudo tem que se mover. E as pessoas que têm medo, eles retêm qualquer movimento da sua vida. A sua vida fica travada, totalmente travada, então ele não consegue ir adiante. O que ele faz, ele sempre faz com medo, ele sempre vai com receio de que alguma coisa possa dar errado. E assim, né, acontece porque o pensamento é uma fonte criadora. Portanto, na vida, agarram-se ao medo da morte. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões de inutilidade e da preguiça. E sempre com essa desculpa de que são menos favorecidos. Eu tenho poucas chances na vida, eu recebi poucas oportunidades, por isso eu não posso colaborar como os outros colaboram, porque eu mal tenho para mim. O que eu tenho para mim, eu também não confio nos outros, eu tenho medo do que os outros possam fazer com aquilo que eu possa fornecer, que já é tão sofrido, é tão dificultoso para mim entregar o pouco que tenho, e se eu entregar o que tenho e não derem o destino adequado, o destino certo, e sempre com receio, sempre com medo, não se faz o bem com medo. Na verdade, tudo que nós fazemos em nome de Jesus é com amor. Nós só podemos servir com amor. Como é que nós vamos servir com medo? Nós vamos cair na mesma esparrela do mau servidor, daquele mau servidor, como disse o homem da parábola, que Jesus nos contou, que ele simplesmente teve medo e enterrou o seu talento, o talento que ele havia recebido, para produzir mais. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. E aí, atrás disso tudo, dessa inutilidade, ainda vem a preguiça. Tão acostumados a não se movimentar em benefício do outro, ele se torna preguiçoso, indolente, quando a gente deve, ao contrário, buscar um pouco de saúde que temos para poder servir, para poder dar alguma coisa de nós mesmos, porque somente dando nós podemos receber. Isso daí é fundamental que a gente aprenda essa lição. E prossegue Emmanuel: se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros
e faze dela o teu caminho de progresso, através da rude tarefa. Progresso e renovação. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Progride através daquilo que você recebe. É uma alavanca para o teu progresso, para o nosso progresso. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá para o nosso progresso. Porque o objetivo da encarnação é o progresso, é crescer para Deus, é nos melhorarmos, sermos amanhã melhores do que hoje. Se eu tenho medo de, recebendo as coisas que Deus me dá, usá-las em benefício próprio para progredir, e ao progredir eu distribuir esse benefício aos outros, então fica difícil continuar a minha encarnação caminhando, eu vou me arrastando. Eu vou sempre me arrastando e dizendo, mas eu tenho tão pouco, mas eu tenho tão pouco, e continua tendo pouco. E o pouco que tem, como disse Jesus, também lhe será tirado. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. É verdade, o servo disse que teve medo, mas essa justificativa não foi boa para ele, não ajudou a ele, porque o Senhor não aceitou essa justificativa, porque ele precisava, como os outros, dois que o antecederam, ter multiplicado seus talentos para que ele pudesse servir a ele e servir aos demais, que tanto precisam como nós mesmos precisamos. Se nós precisamos uns dos outros, como é que será feita a parte dele, aquele que não quer doar de si ou não pode doar porque não progride para doar? Se aquele que não se esforça para poder doar, ou não quer doar ou tem medo de fazê-lo, como é que ele pode querer progredir? Ele fica com muita dificuldade de progresso. E o progresso é lei de Deus. Todos nós precisamos progredir. E se nós não progredirmos, nós vamos estacionar por um longo tempo. E se nós não fizermos isso agora, talvez possamos fazer esse progresso, quem sabe, há milênios mais adiante, sofrendo e sempre nos arrastando e dizendo, tenho tão pouco. Que Jesus tenha misericórdia dos que agem assim. Obrigada, Senhor, que nós possamos trabalhar sempre, servir sempre, em Teu nome, para que amanhã possamos ser melhor do que hoje. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, meus irmãos, e até a próxima semana, se Deus quiser.